Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga. Vamos aqui agora para a nossa segunda parte sobre, obesidade, esse assunto que é tão interessante. E, novamente, eu estou aqui honrada por ser entrevistada pelo jornalista Daniel Costa. Vou passar aí a bola para ele. Se você não ouviu a primeira parte, não perca, que a gente está discutindo aí aspectos do que é obesidade, fatores de risco, a parte histórica. Isso é muito importante para a gente entender essa doença tão complexa. Com certeza, a honra é toda minha, Andréia. E só para a gente retomar um pouquinho de nada o que a gente falou, é uma pergunta que mais ou menos a gente já respondeu, mas só para posicionar a nossa audiência. Andréia, a obesidade tem cura? Obesidade não tem cura, tá? A obesidade é uma doença crônica, ela tem controle. Então, às vezes as pessoas me perguntam: "Nossa, mas eu perdi 40 quilos, você quer dizer que eu tenho obesidade ainda?" Eu falo: "Tem", né. Então a gente vê muitas vezes a pessoa fala: "Nossa, eu perdi o peso, e aí meu peso voltou todo". Aí você pergunta: "O que que aconteceu?". "Ah, eu parei o tratamento", né. Então se eu tenho pressão alta e eu paro o tratamento, minha pressão vai subir. Se eu tenho diabetes e paro o tratamento, meu açúcar no sangue sobe, minha glicemia sobe. Isso para todo mundo é muito claro, mas a obesidade não, porque as pessoas não entendem a obesidade como doença e muito menos como uma doença crônica. E, Andréia, muito se fala sobre o que causa obesidade em termos alimentares, mas eu acho que o açúcar é o principal vilão, né, de tudo isso, o açúcar refinado. O que o açúcar refinado causa no nosso corpo? Eu acho que é assim, né, não é que a gente tem a alimentação como principal vilão, né, mas quando a Uhum. pessoa tem toda uma fisiologia, né, para obesidade, o que que é isso? Eu tendo a ter mais gordura corporal, a fazer mais reserva, né, a ter mais resistência à insulina. Por isso que a gente fala, tem pessoas que comem muito e não engordam, e pessoas que não comem tanto e engordam, né, como que isso é explicado? Então, é essa questão fisiológica, genética, familiar. O problema do açúcar refinado, o que que é? Né, ele é um produto industrializado, sem sombra de dúvida. É realmente que ele é muito calórico. Então, por exemplo, a gente já discutiu muito se eu preciso tirar o açúcar de todas as pessoas. Mas por exemplo, substituir pelo adoçante. Não precisa, né, a gente faz muito isso com diabético, porque realmente para o diabético é muito mais complicado essa questão da insulina absorver esse açúcar, mas se eu tenho que controlar quantidades, então eu sempre falo para as pessoas: "A gente não precisa proibir tudo, a gente precisa equilibrar". E encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Então, o brasileiro gosta de coisas muito doces, a gente vê café, né, eu pego uma xicrinha de café, muitas pessoas colocam mais de 2 colherinhas de café numa xícara pequena de café. Às vezes 3, 4. Então, usando esse açúcar refinado, né, que é mais calórico, que é muitas vezes uma caloria vazia, porque não tem, né, fibra nenhuma, tal. E aí eu usar uma quantidade muito alta, eu vou ter uma caloria muito grande, então com isso fica muito difícil da gente conseguir controlar. Nos produtos industrializados, eu tenho uma alta quantidade de açúcar, e muitas vezes está escrito, isso é muito complicado, né, a gente tem na indústria pelo menos 15 nomes diferentes para açúcar. Então, às vezes você fala assim: "Ah, esse produto não tem açúcar refinado", mas ele tem outro tipo de açúcar que você não sabe, né, então você acaba consumindo falando assim: "Não, tá ótimo, porque não tem açúcar, então vai tudo bem". Então tomar muito cuidado. Eu acho que outros vilões, sal, a gente não fala muito do sal, mas o sal em excesso, ele também é prejudicial, né, acaba sendo ruim para o rim, né, ele acaba, fazendo a pessoa ficar mais inchada, tem um risco maior de câncer, a gordura, o álcool, né, então assim, a gente tem vários vilões aí, mas eu acho que o grande chave aí, a grande estratégia é a gente tentar achar o equilíbrio. E a gente tem dados sobre o quanto o açúcar é viciante nas pessoas? Ele realmente vicia? O açúcar, ele acaba dando um estímulo cerebral importante, né, e uma liberação maior aí de serotonina, então ele tem esse vício nesse sentido, de você procurar, às vezes, um bem-estar. É muito comum agora a gente ver algumas empresas, né, que falam que tem a mesa dos calmantes. Então você vive um ambiente super estressante, né, e aí no meio lá da empresa tem uma mesa cheia de doce. Por que que a gente fala que é calmante? Porque dá uma liberação realmente de serotonina naquela hora, você dá uma sensação de bem-estar, mas não dura muito. E aí, muitas vezes vem a culpa, né, porque a pessoa come um docinho desse tamanhinho, que tem 400 calorias,
e ela, no dia inteiro dela, ela gastou 200 calorias em atividade. Então, é lógico que aquilo, a conta não vai fechar. E é muito comum, e não dá saciedade, né, o doce. Porque quando eu como alguma coisa doce, eu libero insulina, então a insulina absorve. Logo eu tô com vontade de comer outro doce, porque eu não tenho saciedade. Então eu sempre brinco, né, as pessoas falam: "Ah, ontem enfiei o pé na jaca, comi uma caixa de bombom". Ninguém nunca chega e fala: "Ah, ontem enfiei o pé na jaca, comi 1 quilo de alface". Você não consegue comer 1 quilo de alface, não dá. 1 quilo de carne de uma vez, você não consegue, né. Agora o açúcar a gente consegue, a gente vai porque vai a insulina vai ajudando você a absorver aquilo e vai, né. E não tem dúvida nenhuma que é gostoso, a gente tem, né, o que é palatável, né, o que torna os alimentos mais gostosos? Gordura, sal e açúcar, que é o que a indústria mais brinca, né, com a gente. Então, não tem dúvida alguma que se você fizer uma fritura é muito mais gostoso do que um grelhado, mas a gente sabe as consequências da fritura, então você tem que adaptar seu paladar. Mas aí é aquela questão, né? Não sei se é mais gostoso ou se nos foi ensinado que é mais gostoso, né? É, assim, todos os estudos mostram que esses 3 alimentos são palatáveis, né, tornam o alimento Neuroreceptores melhores. ele torna o alimento, né, nas nossas papilas gustativas, por isso que é usado desde a antiguidade e tudo. Mas Uhum. realmente a gente acabou usando muito, né, e os produtos industrializados usam muito. Então que eu sempre falo, né, disso, né, eu tenho um produto lá que falaram que tiraram a gordura. Se eu tirei a gordura daquele produto industrializado, eu aumentei o açúcar ou o sal ou os 2, para tornar aquele alimento mais palatável. Se eu tirei o açúcar, eu aumentei o sal ou a gordura. Então, é isso, eu tenho esses 3 componentes que eles vão brincando, né, então eu tirei um, mas eu aumento o outro para compensar. E aí fica algo não saudável. O que a gente tem certeza que é saudável? Que a gente cozinha a nossa casa, porque a gente sabe exatamente o que tem de gordura, o que tem de sal, o que tem de açúcar, onde você comprou, como que você fez, mas fora isso a gente não tem essa segurança, né. Agora, uma pergunta bem polêmica: como é que é a dieta da doutora Andréa? Qual é a relação da doutora Andréa com comida? A doutora Andréa sempre gostou muito de cozinhar, né, eu cozinho acho que desde os 10 anos, sempre gostei, foi algo que, sempre me interessou. A minha casa, né, eu acho que eu tive o privilégio da minha casa sempre ter muita fruta, muita verdura, então isso era uma coisa que sempre tinha na alimentação. Os médicos, de um modo geral, têm uma alimentação muito ruim, que a gente trabalha muito, então a gente não para almoçar. Isso é uma coisa que eu mudei, já tem um tempo para cá, acho que pelo menos nos últimos 15 anos, então eu tenho horário para almoçar e eu almoço comida. Eu cozinho na minha casa, eu gosto de cozinhar, então assim, vou na feira de orgânico todo sábado, né, porque eu gosto de ir lá conversar com o produtor, ver o que tem, então eu gosto de experimentar verduras e frutas e legumes diferentes. Então, isso para mim é uma coisa assim prazerosa, não é uma coisa de obrigação. E como eu sou de uma família de pessoas com pressão alta, então a gente sempre usou pouco sal em casa, né? Uhum. Então, isso sempre foi assim. A gente também nunca teve hábito de usar muito açúcar também, porque eu tenho também diabéticos na família. Então, acho que, de um modo geral, é uma alimentação bem saudável, eu tento fazer isso. E muitas vezes eu encontro até os pacientes na feira de orgânico, acho engraçado, aí as pessoas falam: "Ah, mas eu tenho que comprar orgânico?". Não necessariamente, tá. Eu Uhum. gosto de ir na feira de orgânico, porque eu tenho oportunidade lá de conversar com os produtores, isso para mim é legal. Mas outras feiras são interessantes, o importante é comer as frutas, verduras e legumes, acho que isso é essencial. Legal, muito bom. E, André, voltando um pouquinho sobre a questão do tratamento, o que, que hoje tem, o que a medicina avançou no tratamento da obesidade? O primeiro, o que, que a gente tem de competências médicas novas, né? E depois a gente fala sobre drogas e outras condutas, né? O que, que tem descoberto? O que, que os médicos hoje sabem mais que pode ajudar no tratamento da obesidade? Olha, eu acho que assim, hoje a gente tem essa, né, pelo menos entre os especialistas, tá, a gente discutiu isso no outro podcast, não vou voltar nisso, né, da falta realmente de ensino da obesidade nas faculdades da área de saúde, isso ainda existe, infelizmente. Mas a gente sabe que a obesidade é uma doença, que ela é multifatorial, então eu preciso trabalhar com vários profissionais, então é importante eu adequar a parte nutricional desse paciente, eu conseguir também ajudar do ponto de vista psicológico, porque a gente sabe que tem várias coisas, depressão e ansiedade ligadas aí à obesidade, compulsões, né, então isso é muito importante.
muitas vezes o luto desencadeia, né? E aí a gente tem vários tipos de luto. Então é importante trabalhar isso, você vê o que desencadeou, né? O que que fez com que você começasse a obesidade ou não, o que isso transformou, né, mudou a sua vida. A parte de exercício, que é fundamental. Então eu falo para os pacientes, não adianta a gente só tomar o remédio ou só fazer a cirurgia bariátrica se eu não tiver o pilar aí, né, da saúde mental, da dieta e do exercício. Isso é fundamental, né, porque eu brinco sempre que se remédio sozinho fizesse todo mundo emagrecer, o mundo estava magro, que a gente punha na água de todo mundo e acabou, né, Resolvido, né? a gente não precisava mais esquentar a cabeça com isso, né, então não é o remédio sozinho, então tem realmente. Eu acho que avançou no sentido de que, como a obesidade aumentou no mundo inteiro e a gente sabe das consequências dela, as pessoas têm estudado muito mais sobre isso, né, tentado realmente, criar mais centros especializados, né, explicar melhor para as pessoas o que é obesidade, então tudo isso acho que ajuda bastante. André, qual é o perigo da desinformação? Hoje tem um médico chamado Dr. Google que tenta resolver a vida de todo mundo, né? Então, meio que o brasileiro sazonalmente se torna especialista em alguma coisa, né? E todo mundo tem uma receita mágica, tem uma dieta mágica, um exercício mágico, né, para poder emagrecer. E a gente sabe que, na maioria dos casos, isso não é bem verdade, né? Como é que você vê isso? Você acha que é perigoso as pessoas se autodiagnosticarem, se medicarem utilizando o Google, por exemplo? Eu acho que todos os sites de busca, eles vão funcionar de acordo com a pergunta que você faz, né, Uhum. então assim, a gente vai perguntar, sei lá: "Como perder peso?", e aí vai aparecer o que aparece para mim é diferente do que aparece para você, porque tem isso também, né, eu tenho Algoritmo, né? eu tenho uma alma dentro do meu computador, que é o algoritmo, que ele vai vendo, assim, o que eu gosto mais, o que me faz bem, né, o que concorda Uhum. mais com a minha opinião, e ele vai direcionando as minhas respostas para isso. Então, por exemplo, como eu pesquiso muito artigo científico, dificilmente eu faço uma pergunta e não aparece um artigo científico, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas, né. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é enviesada essa informação, e o tratamento de qualquer doença, ele é individualizado, né, não é um tratamento geral, porque senão seria fácil, você chegava, assim, por exemplo, no hospital e falava assim: "Eu tenho pressão alta". Aí alguém te dava um papel, você saía e acabou, né, então todo mundo que tem pressão alta chega lá e vai tomar a mesma coisa, todo mundo que tem obesidade vai fazer a mesma dieta. Então, às vezes a dieta que funcionou para aquela pessoa não funciona para você, às vezes ela não é uma dieta adequada, também, né, às vezes ela está na moda, porque ela viralizou por algum motivo, né, tem tanta coisa que viraliza aí que não tem fundo científico, então tomar muito cuidado com isso, né, de você pegar uma informação como verdade, sem saber se tem um embasamento científico, começar a fazer, pegar a receita de alguém que você viu que emagreceu e usar, porque aquela receita funcionou para ele, não quer dizer que vai funcionar para você. Então, isso é muito preocupante. Agora, uma coisa que me preocupa muito aqui no Brasil é que a gente tem liberação de medicações para perda de peso sem prescrição médica. E as pessoas estão tomando, assim, de forma errada, sem indicação, sem saber se aquilo funciona para elas ou não. E a gente tem visto muita complicação. Eu gravei recentemente um podcast para os americanos, né, eles entraram em contato com a Obesidade Brasil, eles queriam que a gente falasse sobre isso, né, sobre o uso do Ozempic no Brasil, eles estão fazendo isso no mundo inteiro. E uma coisa que eles não conseguiam entender é por que que aqui as pessoas conseguem comprar Ozempic sem prescrição médica. Então eu expliquei para eles várias vezes, eu falei: "Mas nem eu entendo", né, então eu tô e eles falam: "Mas nenhum outro lugar do mundo pode comprar sem prescrição médica", eu falei: "Pois é, mas aqui pode". E aí a gente acaba tendo consequências, né, por conta disso. Então, assim, automedicação é sempre ruim, a gente tem que tomar cuidado, porque toda medicação tem efeito colateral e tem indicações específicas, às vezes não é para você. Uhum. Inclusive, eu vi ontem, né, duas reportagens que me assustaram muito. A primeira é de dois atores se passando por médicos, né, encenando e Ah, tem fazendo isso também indicações agora. médicas. E hoje, dois médicos falando que o câncer de mama não existe, que é uma invenção e tudo mais, né? Então, até os profissionais E esses são qualificados médicos mesmos, são esse eu acho que é médicos. até mais chocante, né, porque o Acho ator, que o coitado, CRM já entrou com processo disciplinar e sim, está ainda bem, né. vendo. A gente chegou numa época que
a democracia da autoridade em si é interessante, mas o problema é que todo mundo vira autoridade, né? Então, se fica difícil de separar quem é o quê. Todo mundo tem uma opinião É, forte sobre alguma coisa. eu acho assim, né? Quando você vê uma pessoa que não é um profissional de saúde dando uma opinião, é uma opinião dele ali. A gente tem que saber discernir disso. Agora, quando você pega dois profissionais de saúde que tiveram pelo menos 6 anos de faculdade, né? Talvez alguns anos de residência, eu não sei, porque a residência é uma escolha. Falando informações que não têm embasamento científico nenhum, isso é extremamente sério. Porque quem ouve fala, nossa, mas é um médico, né? Então você vai pelo menos parar para ouvir, porque ele deveria estar disseminando informações corretas, né? Agora, falar que o câncer não existe, como eu já vi também profissionais de saúde falando que a obesidade é uma questão de força de vontade, né? E Isso eu já aí, ouvi bastante também. exatamente, né? Então, isso é muito difícil. Você fica parado aí no meio dessas informações erradas, né? E só para a gente equalizar a nossa audiência, o que você considera que são as piores consequências de uma pessoa que tem obesidade? Do que ela sofre efetivamente? Olha, vamos falar de questões, tem um artigo que é muito interessante, que ele tem uma árvore, né, que essa árvore, ela vai mostrando os vários problemas implicados com as doenças, né. Então a gente tem consequências sociais para quem tem obesidade, então existe um preconceito muito grande com a pessoa que tem obesidade, então para ela é muito mais difícil conseguir um emprego, conseguir uma promoção no emprego, né, a gente tem isso. Ela acaba entrando muito em relacionamentos abusivos, muitas vezes, porque ela acha que ela não é merecedora de um relacionamento melhor, né, porque ela se sente culpada da doença, isso acaba mexendo com a autoestima. Então você já tem aí um fator, já tem estudos mostrando que essas pessoas acabam terminando menos um curso universitário, porque elas têm, né, imagina, aí você termina o curso, você não consegue emprego, e você percebe que é por isso, ou você não é promovido por isso. Então, isso já tem implicações aí muito importantes. Fora isso, eu tenho as comorbidades, que são as doenças associadas à obesidade. Então, eu tenho problemas articulares, problemas ósseos, risco de câncer aumentado, problemas pulmonares, né? Então, muito mais comum a pessoa ter, por exemplo, uma falta de ar ligada à obesidade, né, uma insuficiência respiratória. A gente vê pessoas, às vezes, com obesidades muito graves, tendo que fazer até traqueostomia por conta disso. A gente tem problemas no fígado, né, muitas vezes decorrente aí de acúmulo de gordura no fígado, problema cardíaco, que o coração, ele está preparado para um peso, né, para funcionar para um peso. Quando eu coloco um peso muito acima, ele acaba trabalhando no excesso, e aquilo sobrecarrega o coração, né, problemas renais, a gente tem uma tendência maior a diabetes, uma tendência maior à pressão alta, ao colesterol alto. Então, muitas vezes eu escuto assim: "Ah, mas obesidade, eu tenho obesidade, mas meu exame de sangue é normal, e então eu estou saudável", mas não é só o exame de sangue, a gente tem uma série de coisas aí, tem uma enxaqueca ligada à obesidade, tem um edema cerebral ligado à obesidade, quer dizer, são muitas coisas, né, que estão ligadas. E infertilidade, né, a gente sabe que as pessoas que têm obesidade tendem a ser inférteis, a ter questões aí, redução de hormônio masculino no homem e feminino na mulher, então são várias questões que vão impactar a sua vida. É lógico que às vezes a pessoa é muito jovem, ela não tem nenhuma consequência disso ainda perceptível, né, isso vai acumulando, mas uma hora ela aparece, então essa é a grande preocupação, né, da gente que trabalha com obesidade, é você tentar fazer com que a pessoa comece a tratar antes de ter as complicações, porque aí é sempre mais fácil. Eu escuto bastante falar que eu sou um obeso, um gordinho, uma gordinha saudável, né? Que no exame não tem nada e tudo mais. Eu leigo no assunto, eu acredito que não possa existir isso. Eu acho que qualquer sobrepeso já é um sintoma ou inflamatório ou de sobrecarrega o sistema esquelético. Algum dano vai causar, de forma direta ou indireta, né? E a gente vê Sim, muito. obesidade é doença, como pressão alta, como diabetes, então, assim, eu não posso dizer que eu tenho 100% de saúde, eu posso dizer que eu tenho uma doença controlada, né, então, Uhum. é a mesma coisa, o diabetes, se tiver controlado, ele não vai levar à amputação, por exemplo, de pé, né, que a gente vê muito, ou cegueira, tiver bem controlado. A pressão também não vai levar, né, a pressão alta estiver bem controlada, não vai levar a consequência. É a mesma coisa da obesidade, se eu tiver controlada, eu não vou ter as consequências. Mas sendo doença, eu não posso dizer: "Ah, não, eu tenho pressão alta e eu sou saudável", né. Eu tenho pressão alta, mas eu estou bem controlado, então ok, isso sim.
André, retomando um pouco sobre medicações, qual é o panorama das medicações hoje? Elas estão mais eficientes, mais seguras? O que a gente tem hoje de vanguarda no tratamento de obesidade? Olha, eu acho que esse é o melhor momento, né, para a obesidade no mundo em termos de medicação. Então, nós passamos longos períodos que a gente não tinha medicações tão eficientes para controle da obesidade, né, fazer perdas de peso tão efetivas e com menos efeitos colaterais. Isso começou muito com os análogos do GLP-1, então a gente começa a ter os estudos com esses análogos, que são substâncias que ajudam a controlar a resistência à insulina, que está muito associada à obesidade, e também aumentam a saciedade. E hoje já se vê que tem até estudos mostrando a parte de melhora em termos de prevenção de demências, por exemplo, ou até sobrecarga de outros órgãos, redução de mortalidade. A gente não tinha medicações que reduziam mortalidade, redução de risco cardiovascular. Então, a gente está num momento que é muito feliz em termos de medicação. Qual que é o grande problema dessas medicações hoje? Que elas não são acessíveis. Então, quando a gente tem especialistas do mundo inteiro discutindo a obesidade, que a gente vê muito no Obesity Week, né, que é sempre em novembro, que é o maior congresso do mundo de obesidade, a gente fala assim, puxa, antes a gente reclamava que não tinha medicação efetiva, agora a gente tem, mas não tem para todo mundo. Então, assim, acho que agora o grande pulo do gato são essas medicações ficarem acessíveis para que você possa oferecer essas medicações para todo mundo. Lembrando que, né, da mesma forma que a dieta individualizada, o exercício individualizado, a medicação também é. Então, não quer dizer que a medicação que funcionou para um vai funcionar para todos, e aí a gente tem que ver que tipo de obesidade que você tem, comorbidades e outras coisas, para ver se essa medicação é para você ou não. Legal. E, André, só me esclarece um pouquinho para a nossa audiência, né? O que é resistência à insulina que a gente ouve falar tanto, parece estar na moda, mas acho que não é moda, é uma coisa muito séria, mas se colocou um pouco mais de foco nisso hoje em dia. Então, a resistência à insulina, né? A insulina é o único hormônio que faz reserva de gordura, e ele é responsável por absorver o açúcar no sangue. Então, o que que acontece? Toda vez que eu consumo, né, o carboidrato, né, a glicose, eu libero insulina para que essa glicose entre nos órgãos, porque ela é muito importante na produção de energia. Por isso que a gente não deve tirar o carboidrato totalmente da nossa alimentação. O nosso cérebro funciona também com a glicose, né? Eu preciso equilibrar essa quantidade. Então, essa insulina vai lá e faz com que os órgãos, como se tivesse portas em cada órgão, ela vai lá como se fosse uma chavinha, abre essa porta abre e o açúcar entra para dentro. Quando eu começo a ter resistência à insulina, o que significa isso? Se eu estou acima do peso muitas vezes, ou se eu tenho alguma outra condição, eu começo a produzir insulina demais. Essa insulina aumenta muito e o corpo começa a ficar resistente a ela. O que que significa isso, né, na prática? A chave vai lá abrir a porta e a chave está deformada, ela não consegue abrir mais a porta. Então a insulina vai lá, mas não funciona. Então a pessoa não fica com açúcar alto, apesar de produzir insulina, e esse açúcar alto, em vez de entrar nos órgãos para produzir energia, ele começa a grudar nos órgãos. Então eu começo a ter problema no coração, problema no rim, que é o diabetes, né? Então, isso está muito associado à obesidade. Então, a obesidade geralmente está associada ao diabetes por conta desse aumento de produção de insulina, e aí com isso o corpo fica resistente a essa insulina, e aí você fica sempre com açúcar alto no sangue. Eu brinco sempre que açúcar alto no sangue é como gente à toa, a pessoa não tem o que fazer, começa a fazer o que não deve, é exatamente isso que ele faz. E começa a fazer o que não deve no corpo da gente, inclusive se eu tiver uma célula tumoral lá que está se dividindo, ela é sedenta, né, ela precisa de energia para se dividir mais. O açúcar está lá sobrando, vai para lá. Então, também aumenta o risco de câncer. E como é que eu faço para reverter a resistência à insulina? Aí, né, se ela está realmente associada à obesidade, perder peso. Então, é muito importante, né, isso também, né, a gente vê para o diabetes. A pessoa tem diabetes, perdendo peso, né, se ela tem obesidade, se ela tem sobrepeso, ela vai diminuir essa resistência à insulina. Então, é importante a perda de peso, vai melhorar muitas vezes. Outra coisa que é essencial, eu tenho outras portas que se abrem para absorver o açúcar que não dependem da insulina. Elas estão no músculo. Então, fazer exercício também faz liberar, absorver o açúcar sem depender da insulina.
Então, isso também é importante, por isso que a gente sempre fala, né, que para o diabético, que não é só tomar o remédio ou só fazer a dieta, o exercício é essencial, porque isso vai controlar mais o açúcar no sangue. Importante. E às vezes você tem que entrar com uma medicação para melhorar essa resistência à insulina, porque eu estou controlando a minha dieta, eu estou perdendo peso, eu estou fazendo exercício, mas ainda está muito alto o meu açúcar no sangue. Então, muitas vezes eu tenho que entrar com medicação. Legal. André, uma coisa que quem tem Ah, obesidade. só um parênteses, né? A gente falou de resistência à insulina, falamos das novas medicações. Uma grande, acho que um grande ponto interessante dessas novas medicações é que, além do controle de peso, elas ajudam também a controlar aí o diabetes e a resistência à insulina. Então, elas acabam tendo um papel aí muitas vezes duplo e ajuda mais na perda de peso. E eu acho que essas medicações também têm menos consequências psiquiátricas, né? Atuam menos no cérebro e te dão. Isso assim, os efeitos colaterais, né, são diferentes dessas medicações. Antigamente, a gente tinha medicações que acabavam, às vezes, deixando a pessoa muito ansiosa, ou muito apática, né, ou Atuam extremamente menos no sistema agitada, nervoso. irritada, isso, mexiam. Essas medicações novas, elas têm uma ação mais local. Então, o que elas costumam dar de efeito colateral? Enjoo, muitas vezes, acabam mexendo, às vezes, com o hábito intestinal. É muito mais comum prender o intestino, mas podem soltar também. Então, a gente acaba vendo muito mais esse tipo de efeito, mas não na parte emocional, como era antes. Uhum. Legal. Falando em parte emocional, os obesos sofrem muito preconceito por serem obesos, como a gente falou antes, né, que dá a impressão que é culpa deles, é desleixo, é falta de cuidado e tudo mais. Como é que a ONG Obesidade Brasil tem ajudado a mudar um pouco esse panorama? Olha, a ONG Obesidade Brasil, ela foi criada para trazer informação de qualidade, né, para as pessoas, né, para a gente, informação baseada em ciência, e um dos pilares nossos informar as pessoas que a obesidade é doença, que não é culpa delas, que não é algo perfeitamente controlável, né. Então, assim, a gente tem relatos realmente de pessoas que foram procurar ajuda depois que viram alguma postagem ou algum vídeo nosso, e falar: "Nossa, eu realmente tenho isso". Às vezes a gente vê familiares falando isso pra gente: "Ah, eu não sabia que era doença". Então, assim, eu acho que, a informação de qualidade, ela empodera o paciente, né. Então, tem gente que fala assim: "Ah, a gente devia cortar todas as mídias, todas as pessoas não têm que ter acesso a essas coisas". Não, se elas tiverem acesso à informação de qualidade, vai ajudá-las. Eu acho que é democratizar a informação. Porque antes eu tinha que ir no médico, eu tinha que assistir uma palestra para ver isso. Hoje eu consigo ver isso no meu celular, mas eu preciso realmente achar informação de qualidade. Então, um dos pilares nossos é isso, aumentar o conhecimento, e o conhecimento faz com que você procure ajuda, faz com que você entenda o porquê que você tem que tratar, o porquê que tratar para o resto da vida, porque aí você não abandona o tratamento. Então, eu acho que sim, a gente tem conseguido aí ajudar, a gente espera ajudar muito mais, né, ter muito mais alcance. Legal. E o que você acha desse movimento body positive, né, das pessoas colocarem a obesidade como uma aceitação dos seus corpos, e muitas vezes não considerarem a obesidade como doença? Então, O que você acha? esse movimento ele surgiu lá nos Estados Unidos, né, foi um engenheiro que começou a perceber que a esposa sofria muito preconceito, e ele começou a se interessar por esse assunto e divulgar isso. Então, no momento que surgiu lá nos Estados Unidos, acho que foi na década de 80, se eu não me engano, década de 80, 90, ele era um movimento realmente para as pessoas aceitarem a obesidade do ponto de vista estético, né, digamos assim, e não que não tinha essa consciência da obesidade doença. Aqui no Brasil, acho que hoje não, hoje tem-se a consciência de que a obesidade é doença, e eles falam mesmo nesses movimentos que começaram lá nos Estados Unidos sobre a importância da dieta, do exercício, de procurar tratamento, né. Aqui no Brasil a gente ainda está nessa fase de falar que não é doença, de que eu sou saudável, de que eu tenho que me aceitar assim. Então eu acho que a gente precisa separar muito o ponto de vista estético do ponto de vista de saúde. Então, quando eu falo de obesidade doença, eu não estou falando que essas pessoas, elas são feias, que elas devem se isolar, que elas devem ficar afastadas, que elas não devem participar de nada. A gente tem pessoas com obesidade lindíssimas, a gente tem modelos plus size, né, então, assim, isso é uma questão estética, eu acho que a obesidade não tem essa implicação.
tá? Agora, a gente não pode esquecer que é uma doença e tem consequências. Então, eu tenho que falar da saúde. O que eu acho que é importante as pessoas entenderem que eu não preciso ficar magérrimo para ter saúde. Às vezes, com perdas de 10 a 15%, eu já melhoro a minha condição de saúde, mas é importante sim entender que é uma doença, procurar atendimento médico, conversar com seu médico de confiança, ver como que você está, né, porque as consequências aparecem, infelizmente. Talvez naquele momento você não esteja sentindo isso. E a gente vê, assim, grandes, né, pessoas que faziam, levantavam muito essa bandeira aí do eu tenho que me aceitar, não tenho que fazer nada, né, falar que a doença é gordofobia médica, tal, e que acabaram buscando tratamento, porque elas tiveram alguma consequência, e muitas vezes elas sofrem até de preconceito das pessoas que antigamente estavam lá junto com elas. Então, a gente precisa realmente diferenciar a saúde de estética, e eu acho que é um movimento interessante, porque faz com que essas pessoas tenham voz, mas não é um movimento para a gente brigar, né, com a medicina ou com a ciência. Eu acho que a gente tem que aliar forças. Legal. E, Andréia, o que eu preciso fazer para não me tornar obeso, para não ter obesidade a longo prazo? Olha, o ideal, né, assim, eu acho que isso começa desde a nossa casa, se eu já tenho esse problema na família, é tentar realmente com que a criança seja mais ativa, a gente tem estudos mostrando que a prática de exercício físico regular previne a obesidade. Ter uma alimentação mais baseada em uma alimentação equilibrada, com mais produtos integrais, com mais verduras, frutos e legumes, né, com menos doce, menos ultraprocessados, então isso ajuda. Então o ideal é começar isso na infância, e aí a gente vai falar também de educação, porque às vezes a família não sabe o que é saudável, então ela precisa saber. E se a criança souber, é mais fácil dela entender aquilo, né, então realmente, a gente precisa ter uma escolha melhor dos alimentos, saber o que que eu posso comprar que é tão barato quanto um pacote de bolacha, mas com certeza vai ser muito mais precioso para a saúde dessa criança no futuro. Então, em primeiro lugar, né, isso vale a vida toda. Percebeu que está começando a engordar, que não está legal, procurar ajuda. Não esperar, às vezes as pessoas ficam: "Ah, não, vamos daqui a pouco, daqui a pouco". Hoje eu falei para uma paciente isso, né, quem procura atendimento médico para perder peso nessa época do ano está muito focado, porque geralmente o que que as pessoas fazem? "Ah, não, deixa passar as festas e eu vou". E eu vejo janeiro, o consultório fica lotado, porque as pessoas falam: "Não, prometi que nunca mais eu vou estar nesse peso", mas a pessoa esperou passar as festas, né, para falar: "Não, vou começar depois eu vejo isso". Então, assim, não esperar ganhar muito peso, né, você vê que já não está legal, procura, vê se precisa de ajuda, não precisa, o que está acontecendo. Então, acho que isso é fundamental, você ir atrás e não ter entender que realmente não é sua culpa, né, as doenças não são culpas nossas, elas aparecem. Às vezes a gente escuta assim: "Ah, mas fulano faz tudo errado, não tem nada". É uma probabilidade, né, às vezes a genética dele é outra, né. Então, assim, a gente trabalha, eu falo que se você comprar 10 bilhetes da loteria, você tem mais chance de ganhar do que quem comprou um, mas o cara que compra Mesmo um assim, pode ainda é difícil, né? não, e ele pode ganhar com um só. Então é a Pode. probabilidade, a gente tenta fazer tudo, mas a prevenção da obesidade, ela deveria começar na infância. Acho que isso é importantíssimo. Legal. E, Andréa, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para quem se encontra hoje obeso, né? O que eu devo fazer exatamente? Eu quero mudar de vida, como eu posso lutar contra isso? Olha, eu acho que é muito importante você procurar, tá, um centro especializado, para você não sofrer o que a gente comentou muito no primeiro, né, É só podcast, uma síntese, né, do que a gente falou até é, agora. de você ser maltratado, né, porque você chega lá, a pessoa olha para você: "Ah, não, você não precisa fazer nada, você tem que fechar a boca e fazer exercício, é isso". É como se fosse tão simples, assim, controlar o peso, né, e a pessoa fica extremamente frustrada, que ela fala: "Nossa, é tão simples, eu não consigo". Então procurar ajuda é fundamental, a gente tem o papel aí da ONG Obesidade Brasil, que é, né, voltada para essas pessoas, a gente tem vários textos, vários vídeos, a gente tem canal de contato em caso de dúvidas. Eu também, né, quem quiser entrar em contato comigo, doutora Andréa Nutrologia, vai ser um prazer, responder dúvidas de vocês. Então, assim, buscar ajuda, entender que não é controlável, que não é sua culpa, que realmente e dá para você controlar a obesidade, não é uma missão impossível, mas é um caminho árduo e para a vida toda.
tá? Então você sempre vai ter que estar lá cuidando tudo, então isso é importante. E ver aquilo, a gente precisa muito querer, né, controlar uma doença para você. Às vezes eu escuto assim: "Ah não, eu vim porque não sei quem marcou, eu vim para salvar meu casamento, eu vim para isso", mas e Uhum. você? Você quer isso? Porque não é fácil controlar o peso para uma pessoa que tende a engordar. Né, então assim, né, ela vai ter que se privar de certos alimentos, ela vai ter que fazer exercício de uma outra forma, ela vai ter que fazer mais exame, vai ter que ir mais no médico, vai ter que procurar um psicólogo, precisa procurar um centro. Não é uma coisa fácil, então você precisa estar muito certo do que você quer fazer. Agora, eu acho que os benefícios são inúmeros, inclusive para o nosso envelhecimento. Uma pessoa que chega com obesidade com mais de 60 anos, ela tem uma tendência maior a demências, uma maior a Alzheimer, que é algo que preocupa muito. A gente tem visto cada vez mais pessoas. Então, assim, não é um investimento para a tua vida, para a tua qualidade de vida. Então, vale a pena buscar ajuda. Caso você procure ajuda e seja maltratado, não desista. Temos muitos bons profissionais do país, muitos bons centros. Então, eu falava isso muito no meu ambulatório da Unifesp de obesidade, que era um ambulatório público. Eu falava para o paciente: se o médico for mal educado com você, você fala assim: você sabia que a obesidade é uma doença? Né? Você sabia que tem tratamento? Eu falei: eu tenho certeza que na hora a pessoa que foi mal educada vai parar e vai falar assim: nossa, porque se ele está sendo mal educado, ele não entende que a obesidade é uma doença. Então, acho que é uma oportunidade de você mostrar para ele que você sabe o que você tem e que ele tem que estudar mais. Acho que isso é importantíssimo. Sensacional. André, muito, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com você. E até a próxima, gente. Obrigado mesmo. Bom, obrigada a todos. Acho que foi muito legal essa conversa, né? Infelizmente, a gente só vê a obesidade aumentando no país, então cada vez mais tem pessoas, mas busque ajuda. Eu acho que isso é essencial. Exatamente. Tá, joia? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.